Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de poder falar com vocês, mesmo que distantes fisicamente, lembrando e sabendo que tudo é energia, que nessa noite nós possamos formar uma corrente energética na falange do bem para nossa conexão. Em nossas vidas, antes dessa pandemia que nós estamos vivendo, por mais que nós reclamássemos, por mais que nós nos queixássemos, em algumas situações, em alguns momentos, nós acreditávamos que nós tínhamos todo o controle sobre o nosso tempo e sobre nossas vidas. Na maioria das vezes e das pessoas, nós acreditávamos nisso. De repente, nós somos tomados por uma avalanche de acontecimento em que os nossos gostos, as nossas rotinas, nossos hábitos foram ou totalmente modificados ou parcialmente modificados, mas todos nós, de alguma forma, fomos impactados pela nossa nova vida. Na primeira fase, eu confesso que tanto eu como algumas pessoas do qual eu conversei, vieram alguns medos, algumas incertezas, algumas inseguranças, a ansiedade de não saber lidar e não ter mais o controle do tempo total, integral das nossas vidas. Não sabíamos o que fazer conosco mesmo. Eu, por exemplo, não sabia na primeira semana o que fazer comigo mesma. Tivemos que nos reorganizar fisicamente, espiritualmente, economicamente, em vários aspectos das nossas vidas. Fisicamente, nós não tínhamos mais o direito de ir e vir em qualquer momento, em qualquer horário, em qualquer local. Aquela situação onde eu podia ir e vir quando eu bem entendesse, ela não existia mais para mim. Energeticamente falando, espiritualmente falando, o centro espírita, as igrejas, os cultos estavam todos fechados. Ninguém conseguia mais se conectar com a energia e com a espiritualidade numa casa espírita, numa igreja católica. E economicamente, muitas pessoas tiveram o seu trabalho modificado, o seu trabalho readaptado, novos horários, uma nova situação, um novo orçamento. Nós tivemos que nos reinventar nessa questão também. E tivemos que parar depois da primeira semana, no máximo da segunda semana, para refletir, para nos ancorar e nos redefinir nesses aspectos e em tantos outros que vieram depois. E a partir desse momento eu quero começar com vocês a minha reflexão, porque foi uma reflexão que eu fiz muito forte comigo mesma nessa pandemia, bem no início. Qual era o meu verdadeiro estado de presença nas situações da qual eu tinha ou achava que tinha total liberdade e controle? O meu estado de presença era verdadeiro e real? Éramos presentes? Eu era presente? Ou eu só seguia o fluxo da vida? Fisicamente falando, eu estava presente realmente com os meus filhos quando eles chegavam da escola e eu perguntava como foi seu dia e eles respondiam. Aquilo era um estado de presença real? Hoje nós nos deparamos realmente presentes na vida dessas crianças. Muitos pais, eu ouço relato de muitos pais elogiando e dando uma importância para professores e educadores que antes eles não davam. Porque agora, nesse novo momento, onde a presença real é exigida, eles conseguem entender e valorizar o papel de um educador, o papel de um professor. Antes, eu visitava um parente, um ente querido, uma pessoa, porque eu fazia isso no automático ou porque eu estava presente. Hoje, o distanciamento de muitas pessoas, da qual eu não posso estar juntos fisicamente, me faz entender se eu estava realmente fazendo isso em estado de presença
ou simplesmente fazendo por fazer? Espiritualmente falando, onde estava meu estado de presença nas palestras? Quando eu entrava numa palestra e eu começava a assistir, eu realmente estava presente ou eu estava pensando no problema que eu deixei lá fora, ou até imaginando, nossa, essa palestra não é para mim, é para a pessoa que não veio. Quando eu fazia minhas orações, eu realmente estava presente? Se eu estava presente na oração do Pai Nosso, onde eu sempre digo que seja feita a vossa vontade, por que eu tinha tantos medos? Por que tantas inseguranças nesse momento? Nesse medo do desconhecido, no medo do novo que eu tinha que viver. Quantos estudos eu deixei de estar realmente presente? E aqueles cochilos, né? Quem nunca às vezes deu uma cochilada, uma pescadinha numa palestra? Não era um estado de presença real. Muitas vezes nós fazíamos isso de uma forma que a vida ia nos empurrando e virar uma rotina. É bom ter rotina, é ótimo ter rotina, eu gosto da rotina, mas essa rotina precisa e exige que estejamos realmente presentes em todos os momentos e em todas as situações que vivemos. Economicamente falando, no trabalho, eu estava realmente presente? Ou eu só procurava picuinhas para me queixar do meu amigo, do meu parceiro que está do meu lado, do meu amigo de trabalho? Quantas reivindicações eu vinha trazendo para casa, da qual eu deixava de estar presente no meu trabalho quando eu podia, deixava de transformar aquele local num ambiente melhor, desempenhar melhor uma função por simplesmente não estar presente. Eu ouvi na palestra da G na semana passada, da qual ela fala de voltar ao normal. E como ela mesmo disse, mas que normal? Qual o normal que nós vamos nos deparar quando as medidas da pandemia elas começarem a haver o relaxamento? Sem algumas reflexões que nós precisamos fazer agora, nós não vamos poder voltar nem no normal, que vai ser diferente, e nem continuar nesse normal que nós achávamos que era normal. Qual o nosso papel no planeta? Qual o papel da Silvia no planeta? O que eu preciso fazer que eu ainda não fiz? Qual a minha nova oportunidade? E qual a oportunidade que eu deixei perdida? Isso são reflexões que eu estou fazendo hoje com vocês, que eu acho que eu particularmente fiz para mim e estou compartilhando com vocês. Porque se abriu uma nova oportunidade para nós. Onde? Onde muita gente pode perguntar, Silvia, onde está essa nova oportunidade? Porque está tudo muito difícil, está tudo muito ruim. Está difícil? Claro, está difícil para mim, para muitas pessoas, para a maioria das pessoas. Algumas em alguns momentos, em alguns pontos, para outras pessoas em outros pontos. Mas difícil está. E quem disse que ia ser fácil? Mas nós temos a capacidade, ao longo das nossas vidas, cada um de nós já enfrentou um momento difícil. Não tem uma aqui que não tenha enfrentado. Quando eu estava fazendo essa palestra, eu lembrei, né, que são dificuldades que às vezes a gente nem lembra, porque a gente já passou ela, já superou e vieram tantas, e a gente acha que nunca vai conseguir superar. Eu, você, nós só crescemos nas dificuldades. Quando a vida está muito redonda, quando está tudo muito certo, o Criador, ele pede, ele manda para nós uma oportunidade para que a gente cresça. E é na dificuldade. Eu me lembro que eu ouvi isso uma vez da G, numa dificuldade que não foi muito distante da minha vida, em que ela falou, Silvinha,
é hora de crescimento. Quando está tudo redondo, é a forma que o Criador nos chacoalha, é na dificuldade. E o Criador não ia deixar que a gente passasse por isso sem nos capacitar, sem sermos capazes de passar por isso. Talvez no primeiro momento, onde nós vimos os empregos, o orçamento, o salário, tantas dificuldades baterem à nossa porta, nós achamos que nós não íamos conseguir passar. Mas nós somos fortes, nós somos resilientes, como disse o Tiago na segunda-feira da palestra dele, há 15 dias atrás. Nós conseguimos sim. Primeiro porque Deus nos capacita. E segundo porque nós concordamos antes de descermos no nosso plano reencarnatório, nós havíamos estado ciente de que num determinado momento da nossa vida nós iríamos passar por isso. E concordamos, alguns pediram para estarmos aqui. Nós só crescemos na dificuldade. Na vida muito fácil, a gente não evolui. É difícil a gente conseguir evoluir a longo passos só com facilidades. Ninguém consegue isso. E vocês devem estar se perguntando, mas Silvia, então qual a nova oportunidade? Se Deus me capacitou, se eu consigo, se eu já esqueci das dificuldades que eu passei lá atrás, se essa é uma nova dificuldade. Não minimizando os problemas e as dificuldades que cada um tem enfrentado nesse novo cenário do planeta, do mundo. Mas nós temos sim uma nova oportunidade. A oportunidade é de estarmos realmente presentes. Colocar Deus, o Criador, acima de tudo nas nossas vidas. A nossa vida, nós sabemos que ela não é aqui é uma passagem. Alguns terão 70, 80, 90 anos dessa existência. Mas a nossa vida real é na pátria da verdade, na pátria espiritual. Então nós temos que aproveitar essa nova oportunidade, que esse momento onde se dá início à transição do nosso planeta, e entender que só a verdadeira presença em todos os momentos da nossa vida, em tudo que a gente faz, com amor, com dedicação, com entrega total, é que nos fará entender e ver essa nova oportunidade que cada um está tendo. Num planeta de prova e expiação, do qual nós encarnamos, né? Nós não somos lírios dourados aqui, não somos anjos, não somos espíritos evoluídos a ponto de volitar, senão não tínhamos encarnado nesse plano aqui, né? Mas é um momento desse do qual nós vivemos, nós decidimos e escolhemos estar aqui presentes. Nesse momento, nos mostra que nós devemos entender as nossas virtudes, porque todos aqui temos as nossas virtudes. Praticá-las ao máximo. Educar o que precisa ser educado, o que precisa ser mudado em nós. Se em todos esses momentos que eu fui citando para vocês, eu particularmente, eu não estava presente realmente em todos esses momentos, mas que me sirva agora, com tudo isso que nós estamos vivendo um dia de cada vez, aprendemos que aquele tempo do qual nós achávamos que dominávamos, nós não dominamos. Nós não temos poder sobre nada. Nós vivemos um dia de cada vez e o nosso estado de presença em cada situação deve ser total. Tanto nas alegrias, quanto as alegrias que nós temos e vivemos, e por não estar presentes, nós nem entendemos que aquilo era um momento feliz. A gente só consegue entender que aquilo era um momento, um dia, uma situação feliz, quando vem o dia ruim. Porque quando nós estamos vivendo aquela situação, por não estarmos presentes, nós nem conseguimos dar o valor daquilo. A presença real em tudo que a gente precisa e vai realizar, nos levará a aguçar nossos sentidos, as nossas intuições, a dar importância
realmente ao que importa. Aqui tudo é transitório, né? Nós não dominamos nada, não somos donos de nada. As oportunidades perdidas da qual eu fiz a interrogação para mim, essa agora a gente não adianta mais bater em cima dela, ficar pensando quais as oportunidades perdidas. Nós precisamos trabalhar em cima das novas oportunidades. Quando tudo voltar ao normal, que nós não sabemos qual vai ser a normalidade, que possamos então nos conectar sempre com o alto, com o Criador, conscientes, agindo sempre bem resistentes e bem resilientes, como disse o Tiago há 15 dias, que possamos trabalhar arduamente no bem, sendo verdadeiramente gratos, como disse a G na segunda-feira passada. Então, meus queridos, a mensagem de hoje na verdade, ela foi mais uma mensagem para mim. Quantas oportunidades nós deixamos de estar verdadeiramente presente em nossas casas, em nossas reuniões, no nosso trabalho, na doutrina, nós deixamos passar. Mas que agora possamos então realmente estar presentes, vivendo cada dia com amor, com coragem, com muita fé, conectado sempre com o alto. Eu agradeço a atenção de vocês, uma boa noite a todos e nos vemos em breve. Tchau, tchau.